conectou, né? Tá ao vivo já? Já tem alguém entrando, Lili entrou. Olá, boa noite. Boa noite, Carlinhos. Boa noite a todos aí, a todas que estão entrando. Tem pessoa entrando já. Boa noite, Vamos dar mais já um chegou. pouquinho. Eu tô com problema no meu fone de ouvido, por isso que eu tô sem ele. Tá. Você tá conseguindo me ouvir? Tá dando para ouvir bem, né? Tá. E a minha voz também, você tá conseguindo ouvir? Só tô achando um pouquinho baixa a sua voz. É, acho que é porque tá longe um pouquinho aqui. Deixa eu aproximar mais. Melhorou agora? Não, ainda tá baixo. Fale novamente. É porque o microfone é aqui. É, Aí melhorou agora? aí melhorou. Tá. Tá dando para ouvir bem. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, né? Hoje a gente vai fazer a nossa live com o nosso amigo Abreu. Mas antes de apresentá-lo, eu vou aguardar aí o pessoal entrar, mas só mais um minutinho. A gente vai para a nossa prece e aí a gente começa, de fato. Sejam bem-vindos todos aí. Já estou vendo alguns amigos. Deusia entrou. Seja bem-vinda. Paulinha. Chico. Uma galerinha boa. Aleph, você pode colocar aí uma musiquinha para a gente ir se harmonizando. Deixa eu chamar ele aqui. Hum. Ô, Aleph, só um minuto, tá ali. Qualquer coisa eu ponho aqui mesmo, Carlinhos. A gente já vai começar, tá? Só aguardar a Aleph colocar aí uma musiquinha para a gente ir se harmonizando. Na Casa Espírita a gente sempre começa com a prece, né? Todos os trabalhos que a gente abre é com a prece, para pedir que a espiritualidade nos auxilie, para irmos nos harmonizando. É um trabalho que a gente faz muito nessa perspectiva, né? De divulgação da doutrina, e compreendendo que, para além de nós, a espiritualidade superior é quem realmente conduz os trabalhos, né? Nós somos só canal, às vezes não os melhores canais, né? Que a espiritualidade dispõe, mas é o que a gente consegue ser. Então, não encontrei. Ele saiu aqui. Tudo bem, eu coloco aqui, viu? Eu coloco aqui, dá certo. Estava comentando aí que a gente sempre inicia com a prece, né, Carlinhos? Né? Sim. Para poder a gente ir nos harmonizando. Então, eu vou colocar aqui rapidinho, que aí eu acho que ajuda também nessa harmonização. Ok. Então, a gente pede que possamos nos harmonizar, fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, elevarmos o nosso pensamento à espiritualidade superior, que é quem conduz os nossos trabalhos. Agradecer ao Divino Mestre Jesus pela bênção de nos reunirmos neste domingo à noite para partilharmos um pouco das benesses do Consolador Redivivo, para compartilhar com os irmãos a alegria do conhecimento espírita, que retoma-nos a necessidade da consciência, do melhoramento moral, para que assim, Senhor, possamos nós nos tornarmos servos, de fato, na construção do Teu reino de amor, nos corações de toda a humanidade terrena. Sabemos, Senhor, que somos ainda vacilantes, sabemos que muitas das vezes não reconhecemos a grandeza do Teu amor por cada um de nós, ainda pequeninos, rastejando na jornada evolutiva,
temos a honra de poder contar com o teu auxílio e de termos enquanto governador espiritual do planeta Terra nada mais, nada menos que o Divino Mestre Jesus, o doce Rabi da Galileia, aquele que está conosco em todos os momentos, sobretudo naqueles de maiores dores de nossas almas. Estamos vivenciando, Senhor, dias difíceis, mas também de grande aprendizado. E assim, te agradecemos, Mestre. Te agradecemos pela noite de hoje, por esta oportunidade. E pedimos que a espiritualidade nos inspire na melhor palavra a ser proferida. Que não seja nós que apareçamos, mas que seja a figura do Divino Mestre, que seja a figura do Divino Amigo, reacendendo a fé, o amor, a alegria e a esperança no coração de todos nós que estamos agora, neste momento, conectados via Instagram do GE. E assim, Senhor, com a Tua graça, com a Tua permissão, damos início aos trabalhos dessa noite. Amém, e assim seja. Ok. Então, iniciando, né? Antes de apresentar Abreu, eu digo a ele que eu fico nesse trocadilho, né? Primeiro os avisos. Nossas lives que ocorriam nas quartas-feiras com o Evangelho, com Soraya Vieira, agora elas ocorrerão nas segundas, às 19 horas, pelo Instagram aqui do Grupo Espírita. Todos os domingos nós temos as lives também pelo Instagram, às 19 horas. Essas lives, elas são disponibilizadas no nosso canal do YouTube, às terças-feiras. E aí a gente pede, né, que quem está nos assistindo possa ir lá, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, nos ajudar na divulgação da doutrina espírita, né? O canal é o Grupo Espírita Renascer, certo? E a próxima live, a nossa próxima palestra, no próximo domingo, vai ficar sob responsabilidade de Alcídia Batista. Portanto, sem mais delongas, hoje nós temos como convidado nosso irmão José Abreu. Ele é estudante do ESD, do EAD, tem contribuído muito com os grupos de estudo na nossa casa, né? Já tem muitos anos de casa espírita. Conheci Abreu na UERN e depois na casa espírita, né? A gente já se encontrou em alguns caminhos aí das nossas vidas. É uma pessoa muito querida, também de muita responsabilidade, e é por isso que a gente tem a alegria de tê-lo hoje partilhando conosco o tema da noite. O tema da nossa noite vai tratar, né? Reconhece o verdadeiro cristão por suas obras. É um tema que foi trabalhado na codificação espírita por Allan Kardec. Ele se encontra especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, lá no item 16, é o último item desse capítulo. Quem trabalha ele é o Espírito Simeão, faz uma reflexão muito interessante, que nos convoca, nos exorta, inclusive, a refletirmos sobre que cristãos nós estamos sendo, né? E o que é ser cristão de verdade? Hoje, quando eu compartilhei a nossa live, eu coloquei lá no Instagram, né? Que o verdadeiro cristão não é o que professa o cristianismo. O verdadeiro cristão é aquele que é capaz de vivenciar a filosofia do Cristo, que é a filosofia de amor e de caridade. Porque não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, né? O que vai nos permitir a salvação, que a gente gosta de colocar entre aspas, né? Porque se existe um determinismo nas leis de Deus, é que todos nós, um dia, alcançaremos a divindade, portanto, todos nós seremos anjos, como diz a música, mas, para isso, as nossas ações é que vão nos falar muita coisa. Porque hoje eu estava até refletindo em casa com os familiares que não importa a tua religião, não importa nem se você tem religião. Existem pessoas que se denominam ateus, né? Que não acreditam nem que exista Deus, que exista uma divindade maior, mas são pessoas que praticam a caridade de uma forma que é linda. Então eu fico imaginando que aos olhos de Deus, essa pessoa ela já deu passos bem maiores do que aquele religioso, que está sempre nos templos, na igreja, nas casas espíritas, mas professando uma fé,
né? Intelectual, porque espírita gosta de estudar e precisa estudar, senão ele não vai entender, né? Porque já que a gente é também ciência, o espiritismo, mas não faz, não pratica caridade. Então é mais ou menos essa reflexão que o Simeão vai fazer e que a gente vai conversar hoje à noite com vocês, né? Um pouco sobre isso. Porque, como ele coloca, o problema não é o cristianismo, ele vai fazer até analogia, o cristianismo como essa árvore frondosa, né? O problema são os cristãos, que inclusive têm secado, né, os galhos dessa árvore frondosa, que é o cristianismo, né? Para não nos alongarmos muito, eu vou passar a palavra para Abreu, certo? E aí, em alguns momentos, eu vou partilhar com ele essa reflexão da noite. E lá para o final, a gente vai trazer uma historinha que é para exemplificar um pouco dessas reflexões que nos convida, né? Inicialmente o Cristo, e agora, através do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Simeão, certo? Passar a palavra para Abreu. Fica à vontade, meu bem. Obrigado, Lili. Com essa pandemia, a gente deixou de frequentar a casa, né? Isso é um lugar muito querido para mim, né? Tava sentindo muitas saudades daqui. E é muito bom estar aqui nesse ambiente, né? Muito agradável, me sinto muito bem aqui. E obrigado, né, pelo convite, né? É minha estreia aqui nas lives do GE. Como você falou, né? Eu sou um estudante aqui da casa, né? E já auxiliei a querida Vilene aqui também nos estudos do ESG, né? Eu já estou na turma do EAD. E é isso, né? Eu vim aqui para compartilhar um pouco do conhecimento, do que a gente estuda, do que a gente aprende aqui na casa, o que a gente discute sobre a doutrina, né? Então, vamos lá. O nosso tema hoje, né, o capítulo 18, está inserido no Evangelho de São Mateus, né, que é o capítulo 22, versículo de 1 a 14. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aí, o último item, né, que é o item 16, que trata do nosso tema de hoje, né? Reconhece-se o cristão pelas suas obras. E né, a fala do benemérito espírito Simeão, né, em Bordeaux, no ano de 1863. Então, ele começa falando, ele faz alguns questionamentos no início, mas ele já começa citando esse trecho, né, que ele diz: Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, a gente já começa refletindo sobre essa fala, né, sobre esse trecho, e a gente pensa, né, só basta dizer Senhor, Senhor, quer dizer, só basta dizer que sou cristão ou que frequento a minha religião, seja ela qual for, dentro do cristianismo, e, na verdade, no seu íntimo, você não vive, né, não tem as práticas cristãs. Então, ele quer dizer isso, né, que não basta só você dizer Senhor, Senhor, né, é preciso você fazer também, né, é preciso ter prática na sua religião. Como a gente tem visto, muitos exemplos, e às vezes a gente mesmo, né? Porque todos nós estamos na condição aqui de aprendizes, né? O nosso mundo de provas e expiações, né, nos obriga a isso, né? Aquela questão das tentativas, dos erros, né? Das falhas, a tentativa, erro e acerto, né? Então a gente vai tentando, a gente vai errando, a gente vai acertando. E nesse processo a gente vai aprendendo, né? A gente cresce. Então, é preciso que a gente fique vigilante, né? Para não cair nessa coisa de se achar que está louvando ao Senhor e que já merece um lugar de destaque ou, né, que vai ganhar a salvação, né, no reino dos céus, né? Como a gente diz, né, que vai ganhar um lugar, né, de destaque, né, no mundo espiritual. Então, continuando aqui no texto, ele traz o primeiro questionamento, né? Basta trajar libré do Senhor para ser um fiel servidor, né? A libré é uma espécie de fardamento, né, de vestimenta que os servos, né, usam, né, para servir os seus senhores, né? Então, assim, basta a gente
está trajando, né, ou se denominando, né, cristão e frequentemente está indo à igreja, está participando dos cultos, ou até está contribuindo de alguma forma dentro da sua religião, no caso, dentro da doutrina espírita. Então, para ser um fiel servidor, né? Então, você precisa estar sempre atento, né, a você mesmo, né? Porque além de você frequentar, você tem que ter coerência também com nas suas atitudes, nas suas ações, no seu dia a dia, com as pessoas que você se relaciona, né? Porque você coloca em prática os ensinamentos do cristianismo, né? A palavra do Cristo. Exato. Então não basta só trajar, né, a veste, não basta só dizer que né? É preciso você ter coerência também no que você fala, no que você faz, inclusive, né? Que é o mais importante, são as ações, né? Porque a gente só reconhece o bom cristão pelas suas obras. Então, é pela ação, pelo que você faz, o que você está fazendo. Mas não é só com o outro, é o que você faz com você também, né? Então, a gente tem que, Verdade, né, se cuidar primeiro, ser um bom cristão para você primeiro, para depois você conseguir ser um bom cristão para o outro, né? É porque às vezes a gente quer mudar fora, né, Carlinhos? E a Sim, mudança, ela precisa acontecer aqui primeiro, né? Você quer mudar o outro, você quer ditar algumas regras, inclusive sociais, né? Para que a gente isso. possa, de fato, ser um bom cristão, mas isso tem que começar internamente, é de nós primeiro, né? Exatamente, tem que começar internamente. E é um trabalho difícil, né? Ninguém acha que é fácil mudar, né? Porque não é fácil, né? É difícil, é um caminho cheio de pedras, né? De espinhos, você tem que se abnegar de algumas coisas, abrir mão de outras coisas, né? Então, dói um pouquinho às vezes, mas isso faz com que você cresça, né? Isso fortalece você, né? Quando você está disposto, né? Está propenso a isso, a mudança, né? A fazer, né, as boas ações. Então, outro questionamento que ele disse que também está desse mesmo sentido de pensamento, né, que Simeão diz, né, basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo. Né? No início você colocou, eu não preciso ser cristão, né? Porque a doutrina cristã, né, toda a boa nova de Jesus, ela está espalhada pelo mundo inteiro, né? Então, não está só dentro da doutrina espírita ou de outras religiões cristãs, mas no mundo inteiro a ideia cristã, né, os ideais do Cristo já estão com a gente há milênios, né, há muito tempo. Então, não basta dizer que sou cristão, porque às vezes você diz que é cristão, mas no fundo, às vezes dentro da sua casa, né, você não é um bom cristão com seus pais ou com seus irmãos, enfim, com Acaba seu sendo um tirano cônjuge. doméstico, né? Isso. Tem uma parte no Então, assim, Evangelho que diz isso. Toda vez que eu leio, eu me interrogo assim, né? Olha que é perigoso. Às vezes, lá fora, as pessoas... Nossa, fulaninho é maravilhoso, né? E aí, dentro de casa, os seus familiares não conseguem achar a mesma coisa, porque você acaba sendo um tirano doméstico, né? isso. E aí fica aquela coisa, né? Dentro de casa, você é uma pessoa, e fora, quem não convive com você, pensa que você é outra. Então, você tem que se vigiar, né, nisso aí, porque é uma incoerência muito grande. E é feio, né? Você está, né, se intitulando, né, cristão, ou trajando a libre, mas você não, no fundo, no seu íntimo, você não pratica, ou não se esforça, porque você acha que já está fazendo alguma coisa, já está indo participar, né, já é um trabalhador, já ajuda de alguma forma, mas a reforma íntima está ali guardadinha num cantinho Abreu, ali, você tocou numa palavra interessante, o esforço, né? Tem uma parte, né? Como é que se reconhece o verdadeiro espírita, né? Pelo esforço que ele isso, emprega para domar suas más tendências, né? Não quer dizer que a gente seja santo ou que não, o verdadeiro espírito tem que ser santo. Pelo contrário, não é essa a proposta. É o esforço que você emprega para você domar suas más inclinações, porque se nós fôssemos assim, esses santos, nós não estaríamos nesse planeta de prova e expiação, não, né? Ou se estivéssemos, teria que ser em grande missão, e não estamos, né? Nessa perspectiva. exatamente. E assim,
eu sou muito grato à doutrina, né? A doutrina espírita, né? Pelos ideais Também. cristãos, porque assim, ela tem me transformado muito, mas porque eu tenho me proposto a isso, né? Eu tenho aceitado essas mudanças, eu tenho procurado me melhorar. A gente aqui, né? Estuda bastante, né? A gente se instrui. Então, isso acaba ajudando muito. Então, assim, a doutrina tem sido um grande farol para mim, né? Que tem me guiado, tem me mostrado, né? Caminhos, tem clareado muito. E isso é muito bom, assim, quando você passa por essas mudanças, sofre um pouquinho, mas você vê que é recompensador, né? Então, isso vai mudando tudo ao seu redor, né? A sua vida vai melhorando, você começa a entender melhor as coisas que acontecem, os problemas, você passa a encarar eles de outra forma, a superá-los, os desafios, a enfrentar, a se relacionar melhor com a sua família, né? A saber ouvir mais, se calar, né? Às vezes você precisa se calar para não entrar em conflitos desnecessários, né? Isso também é assim, um bom cristão. Você tem até razão numa coisa, mas você é aquela coisa. Eu prefiro ter paz do que ter razão, né? Eu tenho feito muito Verdade. isso. E lembrei agora de uma passagem de um amigo meu. Ele inclusive é evangélico, é, ele é protestante e a gente estava numa viagem e era à noite já, e eu estava dirigindo e ele estava do meu lado, comigo, e vinha um carro, né, na direção contrária, com o farol, a luz alta, né? E eu comecei a piscar, né, o farol do carro para pedir, né, que a gente pede para ele baixar, a outra pessoa baixar a luz, né? E ele não baixou. Aí eu liguei a luz alta, né? Para dizer assim, eu vou enfrentar você também. Aí ele disse assim, não faça isso não, baixe sua luz, porque é pior ter só um cego do que dois, porque fica eu e ele cego, né? Os dois com luz alta um para o outro, então é muito mais perigoso. Verdade. Aí quando ele falou isso, eu, poxa vida, né? Aí baixei assim, tem luz baixa, né? E fiquei caladinho e fui embora. E depois desse dia eu nunca mais fiz isso, né? Porque assim foi um dardo assim que ele lançou assim para mim e, né, atingiu mesmo assim, ele conseguiu, ele só com aquele comentário ele conseguiu fazer uma transformação em mim assim. Então assim, Que foi uma bacana. pequena coisa, mas com esse exemplo você pode aplicar isso em outros momentos da sua vida. Às vezes, né, você discute por besteira, né? Às vezes você entra em atrito com alguém, uma desavença, enfim, perde a paciência por causa de um detalhezinho que você poderia manter o controle, né? E baixar, Exato. botar o farol baixo e não deixar o farol alto para não ficar dois cegos, né? Um de frente para o outro. Então, vamos lá. Continuando aqui, o Simeão ele vem falar também, né, da simbologia da árvore da vida, né, nesse texto. Então, ele vai dizer que a árvore da vida, né, é a árvore que traz bons frutos, né? É a árvore boa, traz bons frutos. E se a árvore for má, ela vai trazer más frutos. Então, quais são os frutos bons, né, dessa árvore? Aí ele cita três, né? Que a gente pode ver como aspectos macros, né? Assim, que é a vida, a esperança e a fé. No entanto, a gente vai entender que os frutos bons dessa árvore é toda a ação boa, né? É tudo de bom que você faz, que você constrói, né? Que você edifica, né? Então, a árvore é sempre boa, mas ele diz, os jardineiros é que às vezes são maus, né? Uhum. A árvore da vida pode ser o cristianismo, né? A doutrina cristã, né? Toda a boa nova do Cristo, que é a simbologia mais forte, mas a árvore pode ser nós mesmos, né? Eu posso ser essa árvore da vida e eu posso estar, né, alimentando essa árvore bem, cuidando bem dela, né, fazendo as podas nos momentos certos, no galho certo, esperando o fruto amadurecer para colhê-lo, né? Ou não, ou eu posso estar desprezando, né, essa árvore, eu posso não estar cuidando bem dela, não posso estar fazendo as podas no momento certo, ou fazendo podas demais, né?
e acaba que essa árvore vai se tornar uma árvore ruim, e ela não vai dar, ou vai dar maus frutos, ou então não vai dar fruto nenhum, né? Então, Verdade. né? Inclusive, ela Sim, pode estar sombreando ou não alguém, né? Será que a gente está ali sim, permitindo que alguém se assente à nossa sombra, né? Sendo sim, refúgio para alguém, ou excluindo, justamente, nos excluindo dessa missão, né? Boa justamente analogia. isso. Aí, eu lembro de uma historinha, aqui outra historinha, que essa semana eu vi uma amiga minha fez uma postagem, né? E eu fui ver o vídeo, era uma postagem de um vídeo de uma mulher contando uma história, que é a história do sequilho. Aquele sequilhozinho de polvilho que a gente come, né? Que é bem gostosinho, sequinho. Aí a história era o seguinte, que eu vou trazer para a gente, para o cristianismo, para a árvore da vida, né? Ela, todos os dias, tinha o costume de, no fim da tarde, passar numa padaria e comprar um sequilho e levar para casa para tomar com café. E ela gostava muito do sequilho. E no meio do sequilho, em cima, tinha um pinguinho de doce de goiabada, né? Uma goiabada, um pinguinho lá de goiabada. Só que ela era insatisfeita com esse pinguinho, que ela achava pouco. Ela, ela pensava, poxa, bem que podia ter mais goiabada aqui, né? Em cima do sequilho, ia ficar mais gostoso. Aí um dia, ela foi na padaria e viu o padeiro e reclamou. Ela disse, poxa vida, deixa de ser mão de vaca, você poderia aumentar um pouquinho mais o doce, a goiabada no sequilho. Aí ele, ok, tudo bem, né? Ela comprou o sequilho, normal, e foi para casa. No outro dia, quando ela passou lá, ela chegou e já estava lá um sequilho especial para ela, coberto com goiabada, totalmente coberto com goiabada. Ela, né, se sentiu privilegiada, né, gostou do que, né, e comprou o sequilho e foi para casa. Quando ela chegou em casa e começou a comer o sequilho, né, com café, parou na segunda mordida, porque estava doce demais. Era Enjoou. muita goiabada. Então, aí ela se tocou, né? O que besteira eu fiz, né? Porque ficou o exagero, né? O excesso de goiabada no sequilho. Mas o que é que ela fez? Ela, no outro dia, passou na padaria novamente, né? Que é um ritual diário dela. E, para a surpresa dela, estava lá mais outro sequilho coberto de goiabada. Ela, para não ser, né, chata, assim, não ficar aquele ar de mal educado, ela não disse nada, comprou o sequilho do mesmo jeito e levou para casa. Quando ela chegou em casa, ela raspou toda a goiabada e comeu só o sequilho. Aí que ela foi refletir, né? Ela disse, oh, poxa, a receita original dele é que era boa, né? O que eu pedi em excesso e agora eu não gosto mais do sequilho desse jeito. Eu gosto do sequilho como era antes. Aí ela traz uma frase muito interessante que ela diz assim: amando o que eu já amava, queria do meu jeito, sem entender que gostava do jeito que era. Então, às vezes a gente faz isso, né, com a nossa árvore da vida ou com os nossos preceitos religiosos, né, com o cristianismo, né? A gente já encontra ele de uma forma muito interessante, cheio de coisas para a gente aprender e tal. E o que é que os maus jardineiros fazem, né? Começam os excessos, a interferir, a querer Isso. mudar, né? A querer moldar essa árvore da forma como a gente pensa que tem que ser, Isso. né? E às vezes, muitas das vezes, a gente acaba estragando, assim como ela fez com o sequilho. Mas ela foi em outro dia na padaria, né? E chamou o padeiro e disse: olha, eu queria pedir desculpas porque o sequilho que eu pedi para você não ficou bom. Bom é a sua receita mesmo. Então, assim, ela nunca mais foi pedir sequilho, porque ela entendeu que ela cometeu um excesso, né? Então, na nossa vida, a gente faz muito isso, né? Com essa árvore, né, da vida. A gente, por causa de excessos, né? Tentando modificar, tentando mudar, a gente acaba errando e
no caso dela, ela se arrependeu. Então, muitos de nós, a gente se arrepende, né? E volta atrás e conserta o erro. E às vezes a gente não se arrepende, insiste e sofre mais ainda, né? O que vai causar mais sofrimento, porque a gente por causa do egoísmo, enfim, por Do causa de, egoísmo. Do orgulho, do né? orgulho. Orgulho de Então, reconhecer, né? isso, Provocou excessos, que o excesso não isso, foi bom, né? Nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros, de isso. voltar atrás, né? É, Infelizmente. isso. Às vezes por ignorância, né? A gente não reflete sobre isso, né? Às vezes a gente é impaciente, né? Não quer mais, não quer voltar atrás, não quer, né? Não dá o braço a torcer. E também, às vezes, por comodismo, né? A gente, mesmo ali, sofrendo com aquele erro, a gente se acomoda e não quer buscar uma mudança, uma solução, uma superação, porque esses processos são dolorosos, né? A gente mudar, como eu já falei, é difícil, né? Dói um pouquinho, mas só sabe o quanto é bom quem se propõe a essa mudança, né? A cuidar dessa árvore da vida, né? Para que ela traga os bons frutos, né? A gente saiba colhê-los no tempo certo, né? E aí, trazendo o pensamento para a árvore da vida como o cristianismo, então o cristianismo sofreu, né? Desde a ida do Cristo, né? Quando ele deixou, né? A boa nova e deixou os ensinamentos cristãos, né? Para a gente, a humanidade tem interferido muito no cristianismo, né? Isso. E todo esse tempo tem causado muitos problemas ocorreram, né? Muitos erros foram cometidos, né? Muitas injustiças também, né? Deturparam, né? Deturparam Muito, a mensagem do Cristo. As pessoas muito usam ao seu bel prazer, né? Para justificar isso. fanatismo, para acusar o outro. Para se aproveitar também, né? A gente vê Uhum. muitos falsos profetas, muitos charlatões, pessoas que se apropriam, né, desse conhecimento cristão para se favorecer, né, para crescer, né, e acaba construindo, né, essas deturpações, essas coisas que depois, um dia, ela vai sofrer, porque ela vai ter que pagar, né, resgatar esses erros e, quer dizer, ela vai ver que não adiantou, né? Ela vai entender Estamos depois que ela vai... imersos nas leis, né? A Isso, lei de ação e reação, por exemplo. sim, porque a Você gente... joga a volta, né? Justamente, porque é assim que a gente faz a vontade do Pai, é tentando seguir as leis, né? Como é que eu vou fazer a vontade do Pai se não seguir as leis? Não tem como, né? A, como diz a palavra, né? Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E eu reflito, sempre a gente reflete aqui nos estudos, quem é a pessoa mais próxima de mim, né? Sou eu mesmo, né? Primeiro sou eu. Porque se eu não me amar, se eu não me cuidar, né? Se eu não me instruir, né? Como é que eu vou cuidar de alguém? Como é que eu vou cuidar, amar outra pessoa? Como é que eu vou instruir outra pessoa? Então, eu tenho que fazer isso primeiro comigo, né? Porque a caridade, a pessoa que mais necessita de caridade, primeiro sou eu, né? Porque eu tenho que ser caridoso comigo para eu conseguir ser caridoso com alguém, né? Então é isso. Esses maus jardineiros comprometeram muito o cristianismo. No entanto, o cristianismo não se desfez, né? Ele não perdeu sua força, porque sempre tem os bons trabalhadores, né? Aquelas pessoas que cuidam. A gente está Sim. falando do aspecto dos maus jardineiros, mas tem os excelentes jardineiros, Os tem os bons bons. jardineiros. Às vezes a pessoa nem é tão boa, mas ela está ali se dedicando para aprender, para fazer alguma coisa, para mudar, né? Mesmo errando, mas ela está ali pronta para trabalhar, né? Então, o cristianismo ele continua muito forte, né? As ideias do Cristo, né? Verdade. Então, ele continua falando que por consequência, né, dessas ações dos maus jardineiros, ocorrem as frustrações dos viajores sedentes, né? Que são aquelas pessoas que não conhecem o cristianismo ou que estão buscando, né, uma palavra de conforto, uma boa nova, algo para acreditar, algo para dar sentido. E
ocorre que em alguns casos ela encontra esse cristianismo deturpado, essa Uhum. árvore que não dá os frutos bons que ela queria, que ela não que ela queria, mas que ela necessitava, né? Então ela não encontra o quê? Valores morais, né, nas religiões. Porque toda religião tem uma obrigação moral com, né, os seus seguidores, né? Que é lhe mostrar caminhos, que é lhe orientar, né? Ajudar você a enfrentar os problemas da vida, porque é muito difícil viver. Então, se É. você está um viajor sedento e você chega e você não encontra, né? Você se frustra, né? Você sai da sombra daquela árvore e vai procurar outra, né? Então, o Se a cristianismo religião não lhe transforma, não está servindo, não né? está servindo, justamente. E todas as religiões são boas, né? Porque Sim. quando ela não é, ela deixa de existir. Se ela ainda existe, é porque existe um propósito para ela estar ali ainda, né? Nós São somos, caminhos, né? São sim, caminhos, né, Abril? São são caminhos caminhos. que nos conduzem à divindade, né? Independente de qual seja. Sim, Tem pessoas que precisam, inclusive, de religiões que são mais rígidas, rígidas, porque tem gente que isso, necessita de rigidez mesmo, né? Para poder se justamente. transformar, para poder se Uhum. melhorar. Já tem outras pessoas que não, que precisam de religiões que permitam maiores liberdades do raciocinar, do fazer, né? Sim. Porque a gente lembra da nossa trajetória evolutiva, né? Existem essas pessoas que todos nós estamos aqui para aprender, todos nós estamos na mesma condição, né? De pessoas que erram ainda, né? Que temos virtudes, mas temos muitos defeitos ainda a tratar, né? A melhorar, a se desfazer deles. Então, existem aqueles que já estão numa condição um pouquinho melhor e não precisa, né? De uma religião que seja tão, né? Tão rígida, né? Porque ele já consegue se impor ele mesmo, controlar, né, seus impulsos, as suas vicissitudes, e outros não conseguem, né? No nosso caso, quando ele pode, no plano reencarnatório, é pedir, me coloque num lugar que tenha mais controle, porque eu já nas outras eu não consegui me controlar, então eu vou precisar, né, de uma bengala aqui para me Isso. segurar, né, nessa nova encarnação, para eu não falhar de novo, né? Então, assim, é muito importante, né, a gente ter esse pensamento de que as religiões mesmo, né, por diversos ensinamentos que elas tragam, né, elas são importantes por isso, né? Então, ele vai falar, né, ele vai dizer que quem plantou essa árvore nos convida a cuidar dela com amor, né? E quem plantou foi o Cristo, né? E aí, com essa passagem, eu lembrei, né, do Espírito Humberto de Campos, lá do livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Brasil, Pátria do Evangelho. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Que é um Lindo livro livro. Uma psicografado. dica aí para vocês. Isso. Eu já li, né? Eu tenho esse livro. E é psicografado por Chico Xavier, né? O Espírito Sim. Humberto de Campos. E ele fala, né, nesse livro, sobre um marco, um cruzeiro, né? O cruzeiro do Cristo, o marco do Cristo, que é essa árvore da vida, que é o cristianismo, né? Quando Jesus, né, ascendeu, ele deixou o cristianismo para nós. Então, ele deixou esse presente, né? E hoje, né, Humberto de Campos fala que esse marco, né, que essa árvore da vida, que o marco do cristianismo está conosco no Brasil, né? Porque tinha sido dado a outros e eles não cuidaram, né? Foram maus jardineiros. Então, não cuidaram. Então, o próprio Jesus viu a necessidade de transplantá-la, de ir para um lugar, né, melhor, que ela pudesse crescer, né, se ramificar, dar seus frutos e espalhar sua sombra, né, mais frondosa. Então, ele fala, né, que hoje nós temos, né, a dádiva, né, de ter esse presente aqui no Brasil, que é essa árvore da vida, que é esse marco do cruzeiro, né? Mas isso nos traz uma grande responsabilidade também, né? Grande. Porque quando você passa a saber disso, então, poxa, então, peraí, eu tenho que, né, fazer minha parte aqui, me esforçar mais um pouquinho, né, trabalhar, né, tentar crescer, porque, olha, eu tô aqui, né, a árvore está aqui, eu tô
Eu né? sou um dos A sombra, jardineiros, vou ter eu que sou um dos, fazer um trabalho direito. sou um dos jardineiros, né? Embora, né, a gente não seja o melhor jardineiro, mas a gente tem que fazer algo bom, né? Para ajudar essa árvore a crescer, né? O melhor que a gente puder, né? Porque senão a gente vai perder esse presente, né? A gente Isso. vai perder, né? Como outros, né? Outros perderam. Então a gente tem esse dever de cuidar, né? Dessa árvore que está aqui. E uma coisa interessante que ele fala é que a gente tem que compartilhar os frutos, né? Que é quando você, né, se instrui, quando você cresce, quando você se desenvolve, você começa a produzir os bons frutos do seu trabalho, né? Então não tem sentido nenhum, tanto isso a gente pega para o campo pessoal mesmo, seu, como para a própria religião. Então não tem sentido uma religião, né, ficar com os seus frutos, não compartilhar isso. Então assim, a gente trabalha e colhe frutos não é para você, a gente trabalha para compartilhar, né? A gente colhe o fruto para, né, se beneficiar dele, mas beneficiar outras pessoas também, porque se não for assim, não há propósito, não tem sentido você fazer só para você, né? Não é a caridade, né? Onde é que está, né, o sentimento da caridade, né? O cristão caridoso, né? Então a gente tem que compartilhar o que você aprende, né? Ou o que você, né, possui com outra pessoa, como você ajudar alguém, né? Não só de forma material, né? Mas às vezes ouvindo a pessoa, instruindo, né, orientando, acolhendo, né? Enfim, de diversas formas. Se a gente for pensar na ideia da caridade, porque quando a gente lembra da caridade, a gente sempre remete à questão do material, né? Mas é o famoso BIP espírita, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se a gente for capaz de fazer isso, a gente vai estar realizando em nossa vida a caridade, né? Que não é só o pão. Óbvio, quem está com fome, a gente precisa dar de comer, quem tem sede, dar de beber. Quem está encarcerado, a gente precisa visitar e levar ao lenitivo. Quem está nos hospitais, a gente precisa acolher com as nossas preces, com as nossas visitas. Mas, para além disso, né, essa caridade moral. A divulgação da Boa Nova é uma caridade moral, né? Ela nos tocou, abriu a porta do nosso coração, a gente abriu e acolheu, né? É preciso que a gente divida. Inclusive para nós, né? Porque acaba sendo uma bênção. Eu sempre digo, Abreu, quando eu vou falar alguma coisa da doutrina, antes de falar para o outro, eu falo para mim. É uma oportunidade para eu aprender um pouco mais. Então, revisitar as páginas da codificação espírita é sempre uma oportunidade de aprendizado. Então, é um trabalho difícil, eu sempre digo, né? Assumir a tribuna espírita é um trabalho difícil, porque a gente sabe da responsabilidade disso, de como Allan Kardec organizou de forma tão responsável, sistematizou de uma forma tão responsável, que exige de nós a mesma responsabilidade, claro que não no mesmo grau, porque nós não temos a evolução que Kardec já tinha na época, né? Mas o máximo de responsabilidade que a gente tem para que a gente possa levar essa boa nova às outras pessoas, né? Que é a boa nova do Cristo, né? O Espiritismo é cristão, né? Tá nessa efervescência do cristianismo, né? Então, não tem sentido guardar os frutos, né? Assim como as religiões também, que monopolizam muito, né? E se fecham, né? Nos seus dogmas, no seu conhecimento religioso e condena, às vezes, outras pessoas, outras religiões. E deveria ser o contrário, né? Quanto mais você se instrui na palavra do Cristo, mais você deveria entender, mais você deveria aceitar, né? Mais você deveria compartilhar, né, os conhecimentos. Mais ecumênico você teria que se tornar, né? Ecumênico. E as religiões deveriam ser mais ecumênicas e muitas vezes a gente não vê esse ecumenismo, né? Acho que é uma frase do Leon Denis, se eu não estiver enganado, né? Quando o Espiritismo será a religião do futuro, eles não a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Sim. Porque a gente crê, né, que no futuro todas as outras religiões elas também vão acreditar, né, na continuação da vida, processo reencarnatório, né? Todos, né? A comunicação, né? Isso. Os princípios, né? Que a gente... Sim. A nossa filosofia também se tornar mais ampla dentro, né, da filosofia religiosa de outras religiões. Então é por isso que ele diz, né, que
Não é no futuro, é o futuro das religiões, porque o conhecimento, que é o conhecimento do Cristo, esse conhecimento do cristianismo, ele vai se tornar cada vez mais amplo dentro dessas outras religiões, né? Então, Abreu, falta 5 minutinhos para as 7h50. tá. Só para você ir fechando o Sim. raciocínio, para eu contar a historinha. Ah, tá, ok. Bom, Embora eu estou adorando, viu, me ouvir? Pois é. Compartilhar com você essa noite. Está sendo muito bacana. Então, assim, para finalizar, né, esse pensamento sobre, né, ser um bom cristão, eu me reporto ao pensamento de Raul Teixeira, né, ele é muito eloquente, né, e fala com muita propriedade, né, sobre as questões da alma, né. Então, ele diz assim que nós precisamos nos valorizar para crescer. Então, ser um bom cristão, principalmente para nós espíritas, é parte desse princípio também, de se valorizar para crescer. Porque se você não se valorizar, você não vai conseguir subir nos degraus, né, evolutivos, você não progride, né? Então, embora ele diz, né, que embora seja difícil viver no nosso mundo, porque é difícil viver, sobretudo, devemos ser um bom cristão, devemos pelo menos tentar, né? Ficar tentando até conseguir, né? Ser um bom cristão. E aí, o que é que vai ajudar a gente a ser um bom cristão? É a gente se instruir, aprender coisas boas, né? Coisas edificantes que vão nos valorizar. E aí, lembra da palavra do Cristo, quando Cristo diz, né? Sejam perfeitos, quão perfeito é o nosso Pai Celestial. Claro que é inatingível, né? Nós não seremos perfeitos, porque a gente também não entende o conceito de perfeição plena, né? Mas um dia nós vamos entender o conceito de perfeição plena, porque nós já vamos estar nessa condição também de perfeição, né? Não uma perfeição plena, mas uma perfeição já livre de todas as nossas vicissitudes, né? De toda a maldade. O mal não existirá mais, né? Então, o Cristo diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. No entanto, não é a verdade que liberta, é o conhecimento. O conhecimento liberta. Então, assim, conhecer é libertador. Então, como é que você conhece? É se instruindo, é estudando, é aprendendo, é trabalhando, né? É adquirindo conhecimento, adquirindo, né, coisas novas para você, novos aprendizados, né? Porque o conhecimento é quem liberta, não é a verdade. A verdade é o objetivo, né? Você alcançar para entender aquela verdade, né? Porque não existe uma verdade absoluta. A gente nada é verdadeiramente absoluto, né? Então a gente tem que se propor a conhecer, né? Então, se você não sabe, você tem que perguntar para quem sabe, né? Não seja também medíocre, né? Não seja uma pessoa medíocre que vai passar uma vida inteira sem fazer nada, nem para você, nem para os outros, né? Então, faça alguma coisa, né? Para não ser uma pessoa medíocre, né? Então, buscar esse conhecimento é trilhar o caminho do autoconhecimento, porque para você crescer para fora, você tem que crescer para dentro. Então, o autoconhecimento primeiro, para depois você se horizontalizar e verticalizar, né, as suas potencialidades, né? Você aprender coisas novas, desenvolver as habilidades que já tem e crescer, né? Então, com isso, você vai conseguir ser um bom cristão. Isso vai ajudar bastante. Assim, comigo tem funcionado, assim, né? Assim, um bom cristão através da aquisição de novas habilidades, novos conhecimentos. Isso tem me tornado melhor a cada dia. Se colocando à disposição, sim, né? Sim. Se propondo, uma bênção, né? É uma bênção, de verdade. Então é isso. Com esse pensamento de Raul Teixeira, eu finalizo, né, o nosso debate aqui sobre esse tema de como ser um bom cristão através das obras, né? Então, passo para você, Lili, concluir com a sua história aí e agradeço desde já, né, o momento da gente ter compartilhado esse conhecimento. Né? Eu passo já para você, viu? Sim, Nós ainda temos 10 minutinhos. Ok, não pode essas reflexões, né, que o Abreu nos convida aí nessa noite, a partir do Evangelho,
das considerações de alguns oradores espíritas, né, como Raul Teixeira, a gente tem aprendido tanto. Eu gostei muito dessa parte quando você coloca, né, o conhecimento é libertador, e é mesmo, né? Ele liberta a gente de grandes prisões, prisões inclusive seculares, né? Porque a gente somos uma sucessão de vidas, né? E as vidas são todas solidárias. Às vezes a gente está vivenciando hoje um problema de uma existência muito pretérita, né? Não é nem da última, é uma bem mais antiga, porque as vidas são solidárias. A gente vai, aos poucos, vai reparando os débitos, né? E o verdadeiro cristão, né? É aquele que sabe vivenciar a humildade. Foi o maior exemplo que o Cristo deu, né, nessa perspectiva de amor e caridade, foi o exemplo de humildade. Quando ele, por exemplo, faz aquele momento ali que é chamado dos lava-pés, né, na igreja católica, aquele é um momento grande, assim, de dizer assim, olha, a mensagem do evangelho é essa. Se você não se colocar na possibilidade de servir, então você não vai ser alguém ali disposto com condições de divulgar a boa nova, né? E isso, eu estava assistindo uma palestra de Haroldo, e ele conta uma história que até anotei aqui para não ir me perdendo. Quando eu li, eu achei assim, quando eu ouvi, achei fantástico e fui buscar saber um pouco mais, né? Essa história, ela resume bem a temática da noite. Ela se encontra nos escritos de Henry Longfellow, não sei muito a pronúncia, mas é mais ou menos nesse sentido. Ele é um escritor norte-americano do século XIX e escreveu várias obras e algumas delas sobre o cristianismo, né? Aí ele conta que num mosteiro muito afastado na Europa, havia um grupo de monges que eles eram dedicados ao amparo aos sofredores. Então, todos os dias, às 6h30 da manhã, as portas do mosteiro se abriam para acolher os sofredores. E aí eles serviam a eles o café da manhã, o almoço, o jantar, curavam as feridas, né, cuidavam dos ferimentos deles, as feridas do corpo e também da alma, né? Então, trabalhava muito nessa perspectiva da caridade, de se colocar a serviço dos sofredores. A cada dia, um monge ficava responsável por conduzir os trabalhos do dia. E havia nesse mosteiro um monge que há muitos anos ele fazia uma prece reiterada, todos os dias. Ele pedia para ver Jesus Cristo. Ele sempre dizia, Senhor, eu queria tanto te ver, te olhar nos olhos, ouvir um pouquinho você. Apareça um dia, Senhor, para mim. E todos os dias, a prece matinal dele, ele acordava bem cedinho, antes mesmo do sol nascer. Quando ele acordava, ele fazia essa solicitação a Jesus, né? Então, ele se ajoelhava e pedia ao Cristo para poder vê-lo. Era a prece dele diária. Um belo dia, ao acordar antes do sol nascer, como ele sempre fazia, quem estava lá no quarto dele? O Cristo em pessoa, materializado ali, né? Como o Cristo tem condições de fazer, o próprio. Então, o monge, em lágrimas, totalmente surpreso, porque embora ele fizesse a prece, ele achava algo tão impossível, né? Mas fazia fervorosamente, mas ainda achava meio impossível. Então, tão surpreso, ele se ajoelha aos pés de Jesus, chorando as lágrimas ali compulsivamente, e aí toca a campainha do mosteiro. Naquele dia, ele era o monge responsável por conduzir os trabalhos de acolhimento aos sofredores. E aí, ele olha para Jesus Cristo, e a campainha tocando, e ele olhando para o mestre, ele tem que tomar uma decisão. Ou ele ficaria contemplando Cristo ali, porque foi o pedido de uma vida toda, já era um monge já idoso, né? E conseguiu, justamente no dia que conseguiu os reveses da vida, as coisas da vida, faz ele entrar numa situação dessa e ter que se decidir. Então ele fica muito preocupado, ou faz isso ou vai acolher os sofredores. E aí ele resolve acolher. Então ele sai, deixa Jesus no quarto, passa o dia nesse acolhimento, cuida, muito amável, benevolente, mas com aquela mágoazinha, aquela tristeza, amargura. Mágoa não, amargura, né? Porque deixou o Cristo lá e ele queria tanto ouvir Jesus, ele queria tanto conversar com ele, mas ele atendeu, ele fez o serviço dele, passou o dia todinho, cuidou de cada um, cuidou dos ferimentos, a comida, enfim. E quando terminou o dia, ele volta para o quarto dele, cabisbaixo, tristonho. E aí, quando ele abre a porta do quarto, Jesus estava esperando por ele.
E ele começa a chorar, se ajoelha, e Jesus diz: se você tivesse ficado aqui, em contemplação a mim, eu teria ido embora. Então, esse é o convite do cristianismo. Esse é o convite da Boa Nova. Não é para vivermos numa eterna contemplação. É para servirmos. E cada vez que a gente servir, a gente vai estar dando morada a Jesus. Porque foi ele que disse: toda vez que servirdes, né, que amparar um dos pequeninos, é a mim que o fazes, né? Então, essa história, sempre quando eu lembro dela, eu fico arrepiada, assim, fico emotivada, porque é isso. E aí, quem entende isso, entendeu a mensagem do Cristo. Quem consegue se colocar na condição de servidor, entendeu a mensagem do Evangelho, né? E nós ainda estamos aí nessa tentativa de entender, talvez já consigamos entender, mas estamos na tentativa de praticar, né? E essa noite, as reflexões dessa noite que Abreu nos trouxe, que esse tema nos trouxe, é para isso, meus irmãos, para que a gente, já entendendo a mensagem, a gente comece a fazer o próximo passo, praticar a mensagem. Se o monge tivesse ficado na contemplação de Jesus, como nós ficamos muitas das vezes nos templos religiosos, e se recusado a servir, o Cristo não estaria à sua espera. Então, é assim que a gente se encontra com Cristo, é assim que a gente faz a vontade de Deus, servindo os pequeninos da criação, né? E aí, na perspectiva que Abreu muito bem colocou, cuidando de nós para podermos cuidar melhor do outro, né? Então, nós temos só 3 minutinhos, vamos finalizar. Eu gostaria só de lembrar que a nossa próxima live é com Alcídia. Lembrar mais uma vez a vocês que os evangelhos na segunda-feira, nas quartas-feiras, agora serão nas segundas, pelo Instagram, às 7 horas da noite. E a nossa palestra de hoje vai estar disponibilizada no nosso canal do YouTube, para vocês se inscreverem, compartilharem, né? E acionar lá o sininho. E eu vou passar para Abreu, para ele fazer a nossa prece, tá bem? Vou colocar o sonzinho aqui, para a gente ir nos harmonizando. E aí a gente já se despede de vocês. Mais uma vez, Abreu, muito obrigada por ter aceito. Esse vai ser o primeiro de muitos, viu? Muitos virão, porque quando a gente se coloca, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, como ele apareceu, é porque você está pronto. Acredite nisso, viu? E aí, vou passar para você fazer a nossa prece, tá bem? Ok. Só para finalizar, né, os agradecimentos aqui, quero mandar um abraço também para Vilene, né, para Alcídia, para Larissa e para o Chico Cabral, né, que são os meus expoentes aqui da casa, né, são as pessoas com quem eu aprendo as coisas, né, as coisas da doutrina, né, com quem eu aprendo a doutrina, é com eles, né, que a gente aprende, né? Que eu aprendo aqui com eles. Então, assim, quero deixar aí um abraço fraterno para eles, assim, para todo mundo, na verdade, né? A gente tá com muita saudade, né? Dos nossos encontros dos nossos estudos, né? E agradeço a você demais, né, Lili? Assim, gostei muito de participar hoje aqui, né? Assim, apesar da ansiedade, né? Do medo, mas como você diz, eu sempre lembro de Vilene. Vilene diz, não, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E aí, quando o trabalho aparece, se o trabalhador disser não, então não tem como ele servir, não tem como ele trabalhar. Então, assim, eu aceito com medo, mas aceito, né? Vou lá e vou fazer, né? Se errar, a gente conserta na próxima, né? A gente corrige. Mas é isso. Então, para finalizar, com a nossa prece aqui, eu lembrei de uma oração muito conhecida por todos nós, que eu acho que vem assim de encontro muito do que é ser um bom cristão, né, pelas obras. Então, é a oração de São Francisco de Assis. Então, eu vou ler para a gente aqui, né? Eu não sei decorado, eu vou ler ela aqui para a gente finalizar com essa oração, que eu acho assim, muito linda e traz essa mensagem muito forte, né, do Cristo e de ser um bom cristão, né? Se a gente conseguisse colocar em prática, né, o que São Francisco escreveu aqui nessa oração, a gente seríamos os melhores cristãos, né? Então eu convido a todos, né, agora, quem se sentir à vontade, para fechar os olhos, né? Como eu sempre digo, vamos fechar nossos olhos e elevar o nosso pensamento. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro,